E hoje estou aqui para representar o blog Mural na Folha de São Paulo. Lá é um blog que a gente reúne jovens e não tão jovens assim na periferia de São Paulo, de todos os lugares da periferia de São Paulo, e eles falam sobre a comunidade deles. Nós temos aqui o José Silva, ele trabalha lá na agência comunitária do Homem Boi Mirim. O Wagner de Alencar também trabalha no blog Mural, né, correspondente do blog Mural. Hoje ele trabalha no Porvir, um veículo de comunicação, mas ele vai se apresentar melhor. E a Mayara trabalha no Vila Mundo, um projeto do Aprendiz, e também é correspondente do blog Mural. Eu vou pedir para eles se apresentarem e depois a gente vai debater aqui sobre o tema, né? Você, José. Boa tarde. Bom, meu nome é José. Eu sou um dos colaboradores de uma agência comunitária de notícias da região do extremo sul de São Paulo, a região de Jardim Ângela, Homem Boi Mirim. Eu atuo nessa agência comunitária de notícias há mais ou menos um ano e meio. A agência comunitária de notícias ela tem uma perspectiva aí realmente comunitária, mas também popular. A gente acaba fazendo coberturas de alguns eventos, alguns acontecimentos, mas na perspectiva popular e comunitário mesmo. Além da agência comunitária de notícias, eu também atuo no site colaborativo chamado Outras Palavras, que é um site que trabalha na perspectiva da comunicação compartilhada, e também apoio também a agência Solano Trindade, que é uma agência popular de fomento à cultura lá na Zona Sul. Boa tarde, eu sou o Wagner de Alencar, eu sou um dos correspondentes do blog Mural da Folha e eu sou um dos correspondentes de Paraisópolis, que é, para quem não sabe, a segunda maior favela de São Paulo. E no blog Mural, dentro desse período que o blog está no ar, os posts feitos no blog Mural me renderam, agora no final da faculdade, eu me formei em jornalismo, um livro onde eu conto a história de Paraisópolis sobre um olhar mais humanizado, que é a cidade do Paraíso, a vida na segunda maior favela de São Paulo. E agora, já formado, eu trabalho como repórter no Porvir, que é um site especializado em inovações na educação, todo em Creative Commons. E é isso. A Mayara vai falar um pouco mais sobre o blog Mural. Mayara, eu acho legal você falar do Mural e por que a gente está aqui hoje. Bom, não sei se todo mundo aqui conhece o Mural, se já leu alguma coisa do Mural. Já? Então, o Mural surgiu como um resultado de um curso de jornalismo comunitário que um jornalista da BBC chamado Bruno Garcês ministrou aqui em São Paulo. Ele foi garimpando pessoas, estudantes e envolvidos com comunicação para ministrar esse curso, e depois desse curso se formou um grupo que a gente chama de correspondentes comunitários, que são pessoas que falam das regiões onde elas moram, das regiões de periferia. E hoje esse blog está hospedado na Folha há 2 anos. Há 2 anos, então a gente é um site pendurado na Folha, e são 40 jovens que falam da região onde elas moram, e qual que é a diferença disso, né? Não é como a grande mídia normalmente faz, porque são jornalistas que moram nesses locais, então eles falam com muito mais propriedade daquilo, porque é o que eles vivem. E por isso que a gente está aqui hoje propondo essa mesa, essa conversa. Legal. A ideia é a gente falar que os jovens na periferia não são a orcotização da internet. Há esse clichê que os jovens da periferia que utilizam o Orkut, que estão migrando para o Facebook, que estão colocando GIF animado, falando de estrelinha, gatinho e tudo mais. Mas a ideia é que a gente mostrar que
ao contrário, a gente quer mostrar o que a gente faz de bom, né, na internet e o que a internet também propicia para a gente produzir conteúdo, disseminar conteúdo. Bom, José, você que trabalha lá no site, né, da agência comunitária, é um site aberto que todo mundo pode participar e que é no Boimirim, na periferia de São Paulo. Como que as pessoas utilizam o site, como que as pessoas publicam no site e essa relação do jovem publicando a notícia dele para um site que também é bem acessado? Eu acho, não, tenho certeza que a agência de notícia, na verdade, ela cumpre um pouco do papel do jornalismo na cidade, né? No mundo, que é você dar voz, né, para quem não tem a voz, enfim. Você dar perspectiva e você fazer esse veículo que as pessoas, que ele seja um desenvolvimento, seja uma fórmula de desenvolvimento para a cidade. Na questão de MBoi, do Jardim Ângela, né, usar como referência o Jardim Ângela, acho que nem todo mundo conhece Boimirim, mas nessa questão do site que atua aí no distrito, na região de Jardim Ângela, eu acredito que esse site ele vem como uma fórmula de cobrança e de observatório de políticas públicas, né? Então, o jovem, qualquer pessoa da comunidade que ele posta alguma coisa nesse site já vem nessa perspectiva de cobrança de políticas públicas. Então, eu acho que isso já quebra um pouco da barreira do tema, né? Que é essa questão da cotização aí na periferia e tal, nas redes sociais. Então, eu acho assim, que esse veículo, assim como outras coisas, tem muita gente aí se articulando através de blogs, né, através de páginas pessoais, através até do próprio Facebook. Né? Tem gente que não tem blog, mas acaba postando muita coisa legal no Facebook. Né? Cria grupos de discussão, que eu acho que é muito interessante também. Então, dentro desses enquadramentos aí, você vê que as pessoas, a galera, a rapaziada, ela está discutindo bem outras questões, né? Wagner, você é um jovem que mora na periferia, hoje publicou um livro. Como que é a produção desse conteúdo de dentro da periferia, hoje sendo mostrado em vários portais, na internet como um todo? Como que essa produção dentro da periferia está sendo vista por fora, por outras pessoas? Bom, quem está de fora normalmente vê o que é retratado pela periferia assim com certo espanto, por achar que, principalmente o aspecto cultural, que não há, sabe? A visão ainda estereotipada de que favela é violência e tráfico ainda está na cabeça do senso comum. Então, perceber que, por exemplo, em Paraisópolis há uma escritora que trabalha com telemarketing à noite, mas que escreveu 2 livros e deixa de lado o próprio nome dela, ela não se intitula Jussara, por exemplo. Eu sou a escritora de Paraisópolis. Então, valorizar essa cultura da periferia é muito importante. É muito importante mostrar essa cultura da periferia justamente por esse senso comum, assim. Em um dos retratados no livro, que também foram dos personagens de posts que eu fiz para o Blog Mural, por exemplo, ele é o Antenor. Ele é um aposentado que construiu uma casa com mais de 20 garrafas PET. Então isso mostra assim, que o cara ele é humilde e tal, estudou até a 4ª série, mas se você for pensar assim, a arte dele, ele é um arquiteto, assim, um arquiteto que não sabe o que é. Então essa cultura ela é escondida aos grandes meios de comunicação, e a gente que está na periferia, que estudou comunicação, perpassando por entre esses becos e as vielas que cortam as periferias, que encontram essas pautas, essa cultura que está escondida aí da grande mídia. Legal. E voltando aqui para o José um pouco, você vive no Boimirim, José, e como que é a relação das pessoas lá com a internet? Como que a internet chegou na periferia do Boimirim e como que é essa relação? Eu acho que
que a internet ela chega na periferia como ela chega em qualquer classe social, assim, saca? Primeiramente é uma coisa que assusta, né, cara? Porque é um mundo, na verdade, que se abre para você. Só que pela dinâmica da cidade, né, a gente percebe que as coisas na periferia chegam por último. Então, chegou depois lá. Tem lugares que ainda não chegou a internet. Tem lugar que não tem luz elétrica, né, cara? Então, é inviável, né? É inviável, você não tem condição... Tem lugar que você não tem condição mínima para enfim, saneamento básico e outras coisas mais, né, que a gente... Não sei se todo mundo conhece aqui as bordas da cidade, né? A periferia mesmo. Mas é assustador a gente estar numa cidade que o ano passado foi considerada a sexta economia mundial e aí você vê tem pessoas que ainda passam fome nessa cidade. Então eu acho que esse chegar depois é o reflexo de uma série de coisas que já chega depois lá, entende? A cultura ela vai chegar depois, a saúde ela vai chegar depois, e aí as pessoas a informação ela circula da forma que a cultura popular, vamos dizer assim, ela nasce, né? Então as pessoas vão se comunicar primeiramente a partir dos meios que elas conseguem produzir. Hoje eu percebo que a internet na periferia ela é um poderoso veículo de comunicação, né? Uma poderosa arma. Por quê? Você pega coletivos, né? A própria agência Solano Trindade, Agência Popular de Fomento à Cultura, ela é uma agência popular que ela concentra hoje mais de 200 coletivos que produzem cultura na periferia. Então você tem um cardápio de vários coletivos que produzem algo, né, cultural ou não na periferia. E aí você articula uma rede a partir disso, né, cara? Mas, por outro lado, tem pessoas também que não estão inseridas nessa rede. Porque eu acho que também a dinâmica da internet é isso, né? As pessoas, elas estão postando coisas que muitas vezes é reflexo da sua vida, é reflexo do seu cotidiano. E não diferem muito, né? Eu acho que tem pessoas postando coisas, vamos dizer, não interessantes socialmente numa classe média alta, e tem pessoas postando coisas também não interessantes na periferia, assim como tem pessoas postando coisas extremamente interessantes e articulando e fazendo ações. A gente pode pegar o próprio caso do Sarau do Binho, que agora foi fechado agora pela gestão do Kassab, e tá rolando uma mega articulação a partir do Facebook, a partir das redes sociais, dos blogs. Então eu acho que tem esses dois lados. Legal. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão que a gente... Eu quero fazer uma pergunta para o José. Vai lá. O trabalho do José é bastante interessante, porque no mural as pessoas colaboram porque elas são estudantes de comunicação e elas já têm contato com isso. Eu acho, quando a gente aborda um jovem, né, para ele escrever sobre o seu cotidiano, para ele é assustador, na verdade, né? Por quê? A comunicação, por muito tempo, ela ficou muito afastada da periferia, né? Então, quem contava a história da periferia muitas vezes era o centro, né? E quem está contando de fora não tem a visão introspectiva da coisa. Então, muita coisa se passava ou era maquiada. Quando você tem uma periferia que começa a produzir, né? Algumas pessoas, por exemplo, Ferrez, quando ele lança o Capão Pecado, ele abre um mundo para a periferia, né, cara? Você fala para o moleque que tem o seu perfil, que tem os seus trejeitos, que ele pode escrever um livro, né? Então isso é inovador. Só que a comunicação, o livro, ele sempre foi muito erudito, né, cara? Existe essa questão erudita do livro, né? E o erudito dificilmente ele dialoga com o popular, com a periferia. Então, Mayara, respondendo a sua pergunta quando você chama um jovem para escrever, você mostra que ele pode se comunicar, primeiramente assustador. Tem uma recusa, porque é uma coisa muito nova, você vê, tem essa coisa de quem só escreve é jornalista, é escritor, é poeta, e até você precisa primeiro quebrar essa barreira. Falar, não, você pode escrever, escreva o que você achar que dá para você escrever. E aí, a partir disso, você vai trazendo elementos. Então, na verdade, você descobre pessoas que escrevem muito bem, só que não conseguem ainda publicizar isso, né? Não conseguem mostrar isso para o mundo. E tem gente que já
já está lidando com a ferramenta, já sabe escrever, já quer mostrar. Então, eu acho que o primeiro passo é quebrar essa barreira, né? Quebrar essa barreira que, não, você está aqui no seu território e você pode escrever sobre o que você quiser. Você não precisa ter uma formação, você precisa conhecer algumas coisas, mas não se aprofundar tanto. Então, eu acho que a primeira parte realmente é quebrar essa barreira de que a escrita é uma coisa erudita. Bom, Wagner, lá nas suas andanças em Paraisópolis, você anda muito por lá, como que você vê essas pessoas? Normalmente, quando a gente é correspondente no Blog Mural, às vezes a gente é visto com os outros olhos, as pessoas veem na gente um caminho para se comunicar e tudo mais. Como que você vê essas pessoas e como que essas pessoas vêm falar com você? Se elas vêm trazer pautas, textos, o que elas... Conhecer alguém que na comunidade consegue contar histórias ou fazer denúncias, protestos via um blog mural, por exemplo, que tem repercussão, enfim, atinge a massa. Sim, muita gente já vem me procurar assim, de sugerir pauta, Wagner, eu tenho um conhecido que desapareceu. Você poderia escrever um post sobre isso e tal? Então, eu acho que estar em Paraisópolis e poder denunciar ou protestar que na ETEC sobram vagas é bacana e faz com que outros moradores, tendo a mim como canal, como comunicador e como uma pessoa que pode reportar isso e tentar transformar ali, mudar o que elas estão indignadas, enfim. É um caminho muito bacana e hoje, assim, por conta do mural desses 2 anos e até de onde eu estou atualmente, muita gente ou manda e-mail, justamente por essa influência da internet e tudo mais, e vem até mim pessoalmente assim, não, Wagner, eu tenho uma sugestão para você, eu acho que você pode falar da escola, que os professores faltam muito, enfim, o assédio, assim, ele aumentou com o tempo, assim. Legal. José, lá no site de vocês, é muito forte a colaboratividade. Então, está todo mundo colaborando. Como que é essa colaboratividade dos jovens na periferia? O site ele é totalmente aberto, né, cara? Então, para você postar qualquer informação, você faz nenhum cadastro, assim, você precisa só pedir permissão, assim, para subir as informações, né? Que já libera meio que automaticamente. E não existe uma política editorial também, né? Eu acho que é isso também, né, cara? E tem uma liberdade total, assim, de quem está produzindo. A gente só pede para as pessoas não ficarem ofendendo umas a outras, assim, né? E também não ficar difamando, essas coisinhas básicas, assim. Mas eu acho que é por isso também, né, que a galera acaba postando, né? Então a gente tem exemplos de professores da rede pública que faz textos sobre o seu cotidiano, a catadores de material reciclável, né, que também postam informações, artista plástico, agentes culturais. Então, jovens, acho que tem uma série de pessoas que estão colaborando com esse veículo. E eu acho que o maior sucesso desse veículo é essa questão de você dar abertura mesmo. De você falar assim, ó, você vai postar, o que você vai postar é livre, cara. Isso vai ter vários, vamos dizer assim, vários efeitos colaterais, positivos ou não. E aí você tem que estar preparado para esses efeitos colaterais, né? E aí eu posso citar o exemplo de um professor de teatro que ele postou uma matéria dizendo da condição de plantio de árvores no bairro dele, né? Que é uma coisa que lá é latente, porque a área que a gente atua é uma área de manancial. Então, a questão do meio ambiente lá é muito forte. E ele acabou postando essa matéria, e a partir dessa matéria ele conseguiu o plantio de árvores, conseguiu mobilizar a gente da subprefeitura, e isso deu
esse ponto positivo, mas deu ponto negativo também de cobrança e tal, da própria comunidade e tal. E articulou outras pessoas também a partir disso, né? Pessoas que estavam ali à volta na rua dele, né? Nas adjacências ali, perceberam que é possível, a partir da comunicação, né? A partir de uma mobilização, você conseguir, enfim, cobrar, né? Uma política pública, você cobrar ou dar visibilidade para uma questão que às vezes você pensa que é só sua, mas aí quando você começa a dialogar com outros atores locais, outras pessoas, você percebe que o meu problema é bem parecido com os outros, né? Legal. Wagner, você pode falar agora. A internet, ela veio para facilitar o acesso a muita coisa, a educação, a colaboratividade e tudo mais. Mas também ela veio, ela abre conteúdos que antes não eram tão abertos assim. Então, a gente tem pornografia na internet, a gente tem outros tipos de conteúdos que não são tão legais assim para os jovens acompanhar. Como que você vê que o jovem atua na internet? Se ele só quer conteúdo que não é de educação e tudo mais, ou se ele também ele estuda na internet, ele faz curso na internet? Como que você vê isso? O acesso à internet em Paraisópolis, por exemplo, pelas minhas andanças e pelas pessoas que eu conheço, é grande. É alguém que instala um speed, a partir daquele speed ele consegue ratear para os vizinhos. No geral, eu percebo que a internet na periferia, os jovens que eu tenho acesso, que eu conheço, usam para fins educativos, principalmente redes sociais, Facebook, para comunicar com parentes de fora do estado e tudo mais. Mas sim, assim, em Paraisópolis tem muita lan house também. E de um tempo para cá o número caiu, claro, por conta da acessibilidade em casa. Mas, sobretudo, esses jovens, quando iam à lan house, eram para acessar as redes sociais ou jogar. Em casa, esse consumo ele é mais diferenciado, né? Eu acho que, embora o pai também tenha a escolaridade baixa, esse monitoramento, assim, o monitoramento paterno faz com que o jovem também, a criança, ela consiga perceber a internet por um fim mais educativo. Eu falo isso por conta também dos meus primos, assim, dos meus irmãos, que navegando na internet encontram jogos, mas encontram jogos educativos ou sites de notícia que para eles se tornam uma descoberta, e a partir dessa descoberta eles passam a enxergar que a internet não é só Facebook ou Orkut ou simplesmente qualquer tipo de jogo, assim. Legal. José, você falou que o site é aberto e todo mundo pode postar qualquer coisa. Como que você faz, se existe essa curadoria ou se tem muita gente postando besteira, qual que é essa relação? Não existe uma curadoria. A gente aprova, existe assim, ele vai postar um texto, o texto na verdade ele vai subir automaticamente, né, e depois a gente não tira. A única coisa que vem para a gente aprovar é comentários, assim, né, mas todos foram aprovados até hoje, assim, desde de comentários pertinentes, outros não tão pertinentes àquele tema, né, gente que deu uma viajada assim tal, mas tudo que subiu para a rede hoje foi aprovado. Agora, eu só queria voltar um pouco na fala do Wagner, nessa questão de como a periferia acessa. Eu acho que tem uma coisa que eu acredito que é analfabetismo funcional da internet, assim, ainda, cara. Eu acho que a gente acessa, assim, as redes sociais, eu acho que o Facebook é um avanço do Orkut. Eu acho que daqui a pouco vai surgir uma rede social que vai ser um avanço do Facebook, assim, sucessivamente. Mas aí eu acho que tem uma coisa que é como a gente usa essa ferramenta como fonte de pesquisa mesmo, né, cara? Como a gente fala para essa molecada aí que está nas quebradas para utilizar essa ferramenta como uma fonte de pesquisa que é rica, né, cara?
Eu acho que utilizar o Facebook ou qualquer outra rede social para dizer o que você acabou de comer é legal também, mas eu acho que tem outras coisas, né? Eu acho que uma banalização, algo que você coloca que seja banal, eu acho que não minimiza a importância do indivíduo. Você acha que os pais ou os professores estão preparados para guiar esses jovens? Professores, eu acho que não, cara. Eu estou falando de rede pública, né? Rede pública de ensino. Eu acho que não pelo professor. Eu acho que pela própria instituição, pela própria escola. A escola não tem computador, né, velho? Então, você não consegue. São poucas as escolas. Eu estou falando da região onde eu atuo, né? Eu não conheço o extremo da Zona Leste, nem o extremo da Zona Norte, tal, nem da Oeste. Mas na região que eu atuo, as escolas não têm computadores. Então, como que você lidar com essa questão da rede social? É uma discussão que ela existe, ela é inerente, é perene, está aí, mas ainda não é cutucada, não é provocada. Por exemplo, eu posso citar um caso de uma escola que a gente foi fazer um trabalho e a professora queria processar o aluno porque filmou a aula, assim, saca? Dizendo que... Porque a professora escreveu um monte de coisa errada na lousa e aí filmou e ficou apresentando para os colegas, subiu na rede social, enfim. E aí ela queria processar, enfim, aí teve que fazer uma mediação, conversar e tal. Então eu acho que os professores ainda não estão preparados, não estou dizendo que são incapazes, né? Estou dizendo que a estrutura da educação não favorece a isso. E quanto a pais, eu acho que é relativo. Eu acho que tem pai que está aberto para lidar com essa questão, para orientar o filho, enfim. E tem pais que ainda também é novo para eles, né? Se a gente pegar, normalmente, no contexto de periferia, os pais, a maioria são pais que vieram do Nordeste, né? Como o meu pai. Então, quer dizer, meu pai não é nem alfabetizado, né, cara? Como que ele vai me orientar sobre o Facebook, entendeu? Então, acontece muito disso, isso é muito recorrente. Mas, do lado, tem pais que está acompanhando, está orientando, enfim, que limita o acesso e que acompanha bem de perto essa questão da internet dentro de casa. Você acha, então, que os jovens vão ensinar os pais a usar a internet? Eu acho que isso já acontece, cara. Eu acho que... Então, eu acho que isso já acontece. Posso pegar minha irmã, que ela é mais nova, né? Minha irmã tem 17 anos. Minha irmã, ela vive ensinando minha mãe a lidar com a internet. Minha mãe, ela está estudando pedagogia agora, está se formando esse ano, então minha irmã ensina minha mãe a fazer os trabalhos da faculdade, fazer pesquisa a partir da internet, né? Então eu acho sim que os jovens eles estão colaborando nesses processos com os pais. Só que como a internet é uma coisa também que assusta, né? É uma coisa muito tecnológica, os pais ainda às vezes falam, isso não é para mim, isso é uma coisa que é muito moderna e tal. Ainda tem muito desse discurso. Wagner, você chegou a comentar sobre as lan houses. Qual que foi o papel da lan house na periferia, hoje que está diminuindo? Você pode contar? Na periferia, as lan houses têm o papel de introduzir a internet aos jovens da periferia no geral. Eu digo por mim porque durante muito tempo que eu morei em Paraisópolis, eu não tinha internet em casa. E fazer faculdade e ter de pesquisar em síntese, a internet é fundamental. Então, a lan house é uma forma, a forma mais próxima que esses jovens têm de se embrenhar ali na internet e aprender por conta, porque não tem um instrutor, aprender com um amigo que está ali do lado. Então, hoje, embora tenha diminuído o número de lan houses por conta da acessibilidade em casa, para quem ainda não tem condições de ter internet em casa, a lan house sempre acaba sendo uma alternativa, e uma alternativa válida, né? Porque tem a inclusão digital, né? Você quer falar um pouco sobre a lan house lá no Ibimirim? Eu fui muito usuário de lan house, né, cara? Então, eu acho que final da década de 90 e meados do século XXI, eu acho que a lan house na periferia ela foi um instrumento assim que ajudou muito, né?
desde para você saber jogar em rede com seus amigos, né, até você ter o primeiro acesso aí à internet, conhecer o mundo aí, né, virtual. Então eu acho que foi algo que deu muito dinheiro, né, muita gente enriqueceu com a Lan House, mas por outro lado teve um enriquecimento cultural, um enriquecimento do povo que ganhou muito a partir disso. E aí, consequentemente, como os computadores baratearam muito, eu acho que consequentemente as pessoas começaram a trazer, e aí foi esquecendo um pouco a Lan House, mas ainda é muito usado a Lan House, né? Você pega comunidades ainda, igual eu falei, que está chegando ainda o acesso, Lan House ainda é muito utilizado. E eu queria fazer uma pergunta para a Mayara. A Mayara, ela está se formando em jornalismo, né, Mayara? E aí, acho que foi esse ano que você fez um texto junto com 3 amigas, né, que saiu no Debates. Como que você percebe a atuação de jovens? Eram amigas que estavam estudando ainda, né? Tá. Mas como você percebe esse recebimento desses jovens no mercado de trabalho, né, principalmente de comunicação? Essas pessoas que estão chegando, como que é a recepção? Você acha que o mercado está meio que preparado para isso? Os jovens estão preparados também para isso? Falando um pouco do texto que ele disse, a gente escreveu, eu e mais 4 meninas, escrevemos um texto um dia antes do Dia da Mulher, no dia 7, que chama Nós, Mulheres da Periferia, e que saiu na 3ª página da Folha, no Tendências e Debates. E depois o texto teve uma grande repercussão e tal. E aí no texto a gente fala um pouquinho sobre a questão da inserção do mercado de trabalho. Eu posso falar pela área da comunicação, né? Eu acho que, como em todas as áreas, eu acho que tem até um pouco de preconceito com relação à distância da sua casa com o trabalho, com relação a sair de casa do trabalho muito tarde, voltar para casa, as pessoas têm medo de te dar uma carona e tal. Mas eu venho sentindo que às vezes até as pessoas optam por pessoas que precisam mais trabalhar e tal. Eu acho que não tem essa grande resistência, pelo menos na área da comunicação. Eu gostaria que vocês comentassem sobre o termo ocultização. O que vocês acham disso? Assim, quando eu percebi o termo, eu sempre achava que era uma questão estética, assim, porque tinha uma questão de como você ser numa rede social, tinha uma questão de isso não é elegante, isso é legal postar, e você vai para a ocultização, é meio como essas pessoas que são da ocultização, elas estão atrasadas no processo. É um código de ser na internet, eu acho isso bem complexo. Assim, vocês têm alguma opinião sobre isso? O que vocês gostariam de falar? Na verdade, a gente não que necessariamente a gente acredite nesse termo e acho que isso existe, mas a gente, para criar aqui o tema, a gente usou o termo porque é o que muitas pessoas usam e é meio que dizer que o Orkut não traz grandes discussões, né? Na verdade, se criou um preconceito sobre o Orkut, né? Depois que as pessoas descobriram o Facebook, esse Orkut ficou em segundo plano. E seria mais ou menos a favela da internet. Pelo que eu vejo, pelo que eu converso com as pessoas, é mais um preconceito das pessoas com quem ficou no Orkut, porque se você parar para analisar, o Facebook deu um boom, ele ainda era em inglês. Então, só foi para o Facebook quem entendia um pouco de inglês. E quem ficou no Orkut não queria mais contato com o Facebook, não queria contato ainda com o Facebook porque não entendia muito bem como funcionava. Aí, quando ele foi traduzido, as pessoas começaram a entender como funcionava e todo mundo foi migrando para lá. Então, acho que nesse panorama se criou esse termo orkutização, porque lá ficaram as pessoas que, vamos dizer assim, eram menos favorecidas da educação ou que não entendiam esse inglês do Facebook. Mas hoje eu acho que é mais um termo preconceituoso do que um meme, qualquer coisa. Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para o José. Ele falou que lá na agência ela é colaborativa, né? Que a pessoa pode chegar e subir o texto. Eu queria saber como é que fica a questão da correção ortográfica, enfim, erros de português.
Eu sou jornalista, né? E eu queria saber como que vocês revisam esse texto, ou se não revisam. Normalmente não, cara. A gente... Só se a pessoa pedir. Se a pessoa pedir, a gente dá uma olhada, assim, e tal, mas normalmente isso não acontece. Por quê? Eu acho que isso, o erro de ortografia, cara, eu acho que ele é reflexo de alguma coisa, né? Ele é reflexo de uma educação precária, talvez, que você teve, né? E a gente precisa olhar para isso. A gente não pode... Eu acho que, às vezes, uma correção ela pode ser uma passada de pano, né? É lógico que as pessoas, às vezes, têm vergonha de falar, puta, eu errei e tal, isso, aquilo. Você pega o livro agora, que saiu agora do Rodrigo Ciríaco. Rodrigo Ciríaco, ele é um professor, que ele atua lá no extremo da Zona Leste, e ele criou um sarau lá dentro da escola que chama Os Mesqueteiros. E ele... acabou de lançar um livro chamado Sem Mágoas. Sem Mágoas. E ele escreve totalmente, sem pontuação, cara. É uma escrita direta, assim, né? E é bem legal, você entende totalmente o contexto, sabe? Te dá mais fluidez na leitura do que... É louco, né? Porque, sei lá... depois ele escreveu textos com pontuação. Eu achei meio esquisito. Depois, né? Você começa o livro com texto sem pontuação, depois ele vai corrigindo, né? Então, eu acho que é relativo. Eu acho que a gente tem que se apegar um pouco também a essa questão do conceito que as pessoas estão trazendo, das ideias que as pessoas estão trazendo, né? E eu acho que, às vezes, um português correto, uma gramática correta, embarrera conceitos, embarrera que as pessoas se expressem, né? E eu acho que a comunicação, na verdade, ela tem que libertar e não fazer que as pessoas, né, voltem, né, que as pessoas se fechem. Mas eu acho que é importante, eu acho que esse é o próximo passo, entendeu? Você fazer que a pessoa escreva correto é o próximo passo. Eu sou morador ali do Jardim São Luís, né? E eu percebo que existe um potencial enorme. Tem uma efervescência cultural enorme e também existe um potencial financeiro bem forte, principalmente ali na região do Capão Redondo, onde tem um varejo bastante forte. No entanto, não existe um veículo que saiba explorar esse potencial e também aproveitar esse monte de, digamos assim, de celebridades ali da Zona Sul, por exemplo. Tem o Ferrez, tem o Brau, tem ali do Cooperifa também, Sérgio Vaz. E eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Por que ainda não existe um veículo que saiba explorar todo esse potencial que as periferias apresentam? E uma outra pergunta é como que a agência sobrevive? Qual é a fonte de renda dela? Eu vou responder primeiro da agência, e se o pessoal quiser comentar depois. A agência, ela nasce de um projeto, de uma organização, de uma ONG, né? A ONG, ela trabalha chama Cidade Escola Aprendiz, a organização que eu trabalho, e ela trabalha numa perspectiva de bairro-escola, né? Então, um bairro-escola, a ONG, rapidamente explicando, você tem elementos que compõem esse bairro-escola, né? E a comunicação é um braço, né? É um desses elementos. E aí, decidiu-se nesse território, coletivamente, com a própria comunidade, criar uma agência de notícias, né? Que aí depois foram para outros territórios. A agência, ela não tem só lá, ela tem em Mboi, Jardim Ângela, tem na Luz, na Barra Funda e tem em Pinheiros. Como essa agência se mantém, cara, ninguém é remunerado por ela, né? Ninguém é remunerado. E no caso da agência do Mboi Mirim, ela é uma agência que não tem nenhum logotipo de parceiro, não tem nada, você não tem nenhum tipo de propaganda, que dá mais liberdade, né? Dá mais liberdade para você escrever. Então, na verdade, não existe nenhum incentivo financeiro. As pessoas escrevem porque as pessoas gostam, porque elas acreditam. Não que eu ache isso legal, né? Eu não acho isso legal. Eu acho que as pessoas estão produzindo, elas têm que receber pelo que elas estão produzindo. Mas talvez esse seja o próximo passo também. Entendeu? As pessoas precisam entender que dá para elas produzir, mas talvez o próximo passo beleza, eu estou fazendo sem fazer, agora eu quero receber por isso. E a gente corre atrás. Acho que tem várias formas de incentivo hoje na cidade de São Paulo. Acho que o programa VAI, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, é uma dessas formas de incentivo. Acho que coletivamente você pode escrever um projeto, captar o recurso e continuar fazendo o trabalho. Vai das pessoas que estão envolvidas nesse projeto
correrem atrás disso. Mas eu acho que não tem, mas eu acho que é legal que daqui a pouco tempo tenha. Lá no... Sim. Ah, tá. Quanto aos veículos que não cobrem comercialmente, né? Essa dinâmica de comércios, né, que tem na periferia, você pega, se for juntar São Luís, Capão Redondo, Campo Limpo, cara, e Jardim Ângela, acho que dá, sei lá, dá um mundo aí de comércios, né, cara? Porque são bem grudados, são pequenos e tal. Eu acho que é isso, cara. Você falou uma palavra que eu acho que é por isso que as pessoas não vão, acho que é a exploração, né? Como eles não exploram isso, acho que explorar... acho que isso não acontece porque as pessoas que estão à frente desses veículos já vai nessa perspectiva de explorar, saca? Eu acho que não é isso, acho que você tem que construir, tá ligado? A pessoa tem que entender que aquele veículo é fundamental para ele estar ali. Fundamental no sentido, é legal porque, sei lá, meu produto vai ser viabilizado e ele vai integrar, né, na região. Por exemplo, tem muita gente que mora lá no próprio São Luís que não conhece a Cooperifa, não conhece o Sérgio Vaz, não conhece os livros que ele produz. Só que o cara estava em Londres agora, entendeu? O Ferrez está lançando um livro hoje, né? Lá no Conjunto Nacional. E você tem N poetas, cara, que tá... O próprio Thiago Cali, você tem o Luan, você tem um universo de gente na periferia produzindo coisas de qualidade. Agora, eu acho que é isso, acho que como você tem que chegar com uma proposta de integrar, saca? Muita gente faz já na perspectiva de enriquecer, né, cara? De ficar rico, sabe? E eu acho que não é isso, eu acho que a proposta está sendo construída errada. Maiara, você quer complementar a visão do blog mural nessa pergunta, tipo, como que a periferia vê esses meios de comunicação e como que o meio de comunicação vê a periferia de dentro para fora, de fora para dentro? Ui, calma aí, foram duas perguntas diferentes. Primeiro, por que a gente fica sabendo desses grandes, né, do Ferrez, do Sérgio Vaz e tal? É um trabalho de formiguinha essa articulação, é bem difícil mesmo. São Paulo é muito grande e até às vezes dentro dos bairros tem um coletivo que faz uma coisa aqui e na rua de cima que faz a mesma coisa e eles não se conhecem. É um trabalho difícil. A internet também serve muito para isso, que é para as pessoas se conhecerem, se articularem e produzir junto. Que era outra coisa? Como que os meios de comunicação veem a periferia e estão tentando entrar na periferia? Agora está começando outros. O Estadão está criando também um blog colaborativo, tem o Você Repórter no SPTV, né? Tem outras coisas. Bom, então está chegando. Mas é tudo visto de maneira muito estigmatizada, como o Wagner disse, né? E sempre falar de tráfico, de violência, de incêndio, só dessas coisas que todo mundo sabe. Tem muitos personagens, tem muita coisa acontecendo, que é o que o mural fala e só as pessoas que moram lá para dizer. São personagens esses que o Wagner citou, que se não fosse a gente, ninguém ia saber que eles existem. Legal. A gente está transmitindo ao vivo e também tem uma pergunta aqui do Leonardo. Ele pergunta se os problemas da falta de interesse dos jovens pelos conteúdos, o problema é a estrutura da internet, o problema de não ter internet em alguns lugares. Será que esse é um problema? Esse é o problema. De não ter internet. O problema da estrutura da internet, isso atrapalha o jovem a querer buscar mais conhecimento, a querer... a internet é muito devagar na periferia. No centro já é devagar, na periferia é pior ainda. Isso atrapalha o jovem a buscar o conteúdo mais rebuscado, vamos dizer assim. Não sei, porque, assim, na verdade eu acho que a internet hoje, a velocidade, embora seja mínima, ela já é muito boa, assim. Eu acho que o que precisa de fato é fazer com que esse jovem tenha uma educação a partir do momento que ele vá procurar conteúdos que de fato lhe interessem, assim. Aí, claro, isso depende muito, tem um papel muito importante da escola, por conta, como o José disse, dos pais, que já tem uma
uma escolaridade baixa, que não sabe talvez muito bem instruir. Então a escola ela acaba tendo esse papel importante para que o jovem ele aprenda a pesquisar na internet ou a ter conteúdos mais elaborados assim. Mas eu não acho que a velocidade da internet seja papel fundamental, assim, decisivo, sabe? Eu acho que ele precisa aprender ou então buscar esse paralelo com a escola para encontrar, de fato, esse caminho mais educativo na internet. Legal. Temos mais alguma? Boa tarde a todos, meu nome é Bruno, faço parte da Z Marketing Educacional e da Faculdade ENEAC em Guarulhos. Se você hoje fosse secretário de Educação e, por consequência, tivesse a oportunidade, já que você está falando da escola, como ambiente, antes de tudo, de locus para desenvolver a internet, o que você faria hoje, nesse exato momento? Pergunta complexa. Pergunta complexa. Você é o secretário, manda ver. Há muitas plataformas educativas que estão rolando aí. Eu trabalho num site que tem um viés de inovação e educação. Eu acho que há muitas plataformas educativas que poderiam ser casadas ou serem mais exploradas pelas escolas, uma vez que talvez os professores não tenham ali um jogo de cintura para lidar com esses alunos, sabe? Eu tenho um primo, por exemplo, que agora ganhou uma bolsa para estudar no Colégio Porto Seguro, um colégio elitizado ali do Morumbi. E ele precisa fazer uma prova e não sabia como estudar para essa prova, para capacitá-lo para estudar na escola. E eu aconselhei a estudar por conta própria pelo Educopédia, que tem conteúdos. Ele vai entrar na série que ele acha que é a correspondente a que ele está, embora ele seja na quinta, mas talvez tenha esquecido de tudo aí. Então, autonomamente ele consegue estudar. Eu acho que as escolas têm muito projeto inovador rolando aí. Esse do Educopédia é um bom exemplo. Tem o Que Mágico, que é do Thiago Feijão, um menino que estudou na Poli, que criou essa plataforma. Eu acho que se apropriar dessas plataformas educativas poderiam ser uma solução de unir internet e de unir aprendizado. Eu acho que também tem uma outra questão de formação desses professores, né? Os professores têm que estar preparados para usar essas plataformas dentro de sala de aula. E também tem uma outra questão que é de eles... Muitas vezes o aluno sabe muito mais sobre a internet, sobre como usar essas plataformas, do que o próprio professor. Então, acho que o professor tem que se abrir e ver que ele não sabe de tudo e que ele pode também aprender com seus alunos. Legal. Mais alguma pergunta? Oi, eu sou do interior, Presidente Prudente, no oeste do estado. E eu consegui fazer um paralelo, periferia e interior. E o que a gente ouve muito lá é que, assim, não tem como crescer lá. Tem que vir para a capital, tem que buscar uma cidade maior, que tem que fazer alguma outra coisa. E eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso, sobre permanecer no lugar que a gente está. Eu acho que eu acredito muito na minha comunidade. Eu acredito muito nas pessoas que estão lá. Às vezes eu fico triste porque eu tenho que sair de lá para vir no centro resolver alguma coisa, sendo que eu poderia resolver lá, entendeu? Sendo que eu poderia aprender lá. Mas quem constrói essas coisas somos nós, né? Agora a gente precisa procurar de que forma, né? Vou dar 2 exemplos para você. Lá na Zona Sul nós temos um banco comunitário chamado Banco União Sampaio. O Banco União Sampaio ele é um banco que tem uma moeda local, o nome da moeda é Sampaio, e ela é lastreada no real. Então, para cada real, para cada Sampaio, você tem R$1. Então, por exemplo, você já tem uma cota aprovada já no banco de 300 Sampaios. Esse empréstimo ele é constituído, ele é aprovado para você fazer compras dentro da própria rede que aceita Sampaio. Então, quer dizer, você não tem grana para comprar mistura, para não comprar carne para sua casa e tal. Você vai lá no Banco Comunitário Sampaio, você pega 300 Sampaio, você pode gastar aquilo. Aquela grana, né, o açougueiro, ele vai lá no Banco Sampaio e ele converte em real.
ou ele pode também utilizar aquele Sampaio para comprar coisas para o açougue dentro da própria rede de comércio do Jardim Maria Sampaio. Então, quer dizer, foi uma forma econômica que esse bairro encontrou, né, de superar, de não precisar usar outras redes bancárias. É lógico que a ideia não é competir com o real, porque se a gente for competir com o real, né, o governo é forte, ele vai derrubar a gente. Então, a ideia é andar paralelamente com o real. E outro exemplo que eu acho que é na perspectiva da cultura, né, que é a questão da própria Agência de Fomento à Cultura Popular Solano Trindade, que é uma agência que cadastrou, né, todos os ativos culturais da região, todos os ativos culturais da periferia, e a partir disso você tem uma moeda chamada Solanos. Essa moeda Solano, você troca ela por serviço. Por exemplo, eu sou o José e eu tenho uma banda, né? E aí a minha banda precisa produzir um disco. O que eu vou fazer para isso? Eu vou lá na agência, falar, tem um Wagner que tem um estúdio de música. O que eu vou fazer? Wagner, é o seguinte, eu preciso gravar meu disco, certo? Beleza. Você aceita Solano? Aceita. Aí você vai fazer o seguinte, quanto que é o estúdio? É R$100? Eu pago 50 Solanos e R$50, entendeu? E aí você vai na troca de serviços também. Ele, se de repente ele precisa, ele também tem uma banda, eu sou designer, e ele, aqueles 50 Solanos que ele aceitou, ele quiser que eu faça a capa do disco dele, eu aceito os Solanos dele, entendeu? Então você vive, na verdade, ser lastreado na troca. Então existem várias formas de você lidar com a sua comunidade, de você crescer. Eu acredito que todos nós que estamos aqui somos pessoas esclarecidas e podemos trazer essas experiências para a nossa realidade, né? E aí construir coletivamente isto. Eu acho que um outro exemplo também é o próprio Fora do Eixo, né? O próprio Fora do Eixo era um coletivo de pessoas que estavam nos interiores, Sorocaba e tal, e aí eles se juntaram, hoje eles estão em São Paulo, né? Estão com a casa lá no centro, e a partir dessa casa acabaram de inaugurar outra em Belo Horizonte. Então eu acho que existem várias formas, a gente precisa conhecer essas formas, mas eu acho, quanto mais você valoriza a cultura local, é importante para isso. E aí você precisa encontrar lá no interior pessoas que dialoguem com a mesma necessidade que você. Você não quer sair de lá para vir para cá, você quer que essas coisas aqui aconteçam lá. Então articule com as pessoas que pensam da mesma forma e leve para lá. É a melhor forma. Legal. Tem mais alguma pergunta? Opa, boa tarde. Eu sou a Tatiane, eu sou jornalista também. E hoje eu trabalho com publicidade. Tem uma coisa que me chama a atenção no discurso, tanto de vocês, quanto muito do que eu vivi na faculdade, movimento estudantil, enfim, todas as coisas. O que vocês acham da estigmatização periferia? Vocês acham isso uma coisa positiva, uma coisa negativa? Porque em um dado momento da sua vida, da sua trajetória profissional, tal, é bacana, faz você se sentir parte de alguma coisa. Só que depois você vai caminhando, às vezes ela se torna meio pesada. Isso eu acho tanto na internet como no trabalho, nas relações. Como que vocês enxergam isso? Vocês acham que isso é uma coisa legal a ser reforçada, criar esse universo? Ou vocês acham que ele é um trampolim para amanhã existir quebrar todas as barreiras? Está dizendo a gente enquanto pessoa, enquanto profissional? Bom, isso não é uma coisa que a gente vive reforçando, de dizer. As pessoas têm que entender que esse termo periferia é simplesmente porque a gente está afastado do centro, entendeu? E porque muita coisa não chega lá. Eu não vejo que seja uma coisa ruim e nem que tenha que ser reforçado. Simplesmente é assim. Não, sim, existe, mas também tem os dois lados também. Tem pessoas que fazem questão de dizer, e eu acho legal também porque é o lance de se sentir pertencido, né? Eu faço parte desse território, eu tenho uma relação com esse território. Mas tem gente, é o que eu acho. Eu acho que eu simplesmente simplesmente faço parte, não que tenha que ser enaltecido ou diminuído. Eu acho que tem um lance que
que por muito tempo as pessoas que moram na periferia sentia ou vergonha ou não gostava do lugar, né, onde que se morava. Por quê? Quando você ia procurar um emprego em 1995, né, você chegava numa empresa no centro e você falava que você morava no Capão Redondo, no Jardim Ângela ou no Grajaú, né, às vezes as pessoas não aceitavam você, então você acabava de mentir. Eu morava num bairro ali no São Luís que chama Jardim Ibirapuera, né? E aí, quando eu ia fazer entrevistas de emprego, né, todo mundo confundia Jardim Ibirapuera com Ibirapuera, né, e me valorizavam mais porque som. Era latente isso, assim, saca? Tipo, era muito evidente. Quando eu falava Jardim Ibirapuera, é ali perto do Ibirapuera, eu falava né? Porque eu sabia que ali eu estava ganhando um ponto para conseguir aquele emprego, que era uma necessidade minha, entendeu? E eu acho que quando você começa surgirem pessoas na periferia que cantam sobre o seu cotidiano, que escrevem, que fazem poesias, que falam dignamente sobre a periferia, você começa a se sentir, falar, opa, eu tenho uma bandeira aí, né? Quando a primeira vez que eu escutei a música de um grupo que tem lá no Capão Redondo, chama Trilha Sonora do Gueto, que o nome da música acho que é Vida Louca, não é Vida Louca, esqueci o nome da música. Enfim, quando eu vi essa música, que eu falei, nossa, que louco, tipo, sabe, eu me senti assim, falei, quando eu li Capão Pecado, falei, nossa, véio, tipo, você vai criando referência, entendeu? Você vai, sei lá, você vai encorpando e você vai sentindo, pô, a periferia está criando valores, sabe? Ela está crescendo, assim, e tal. E eu acho que teve esse processo, sim. Eu acho que teve esse processo. Hoje eu não sinto, né? Hoje eu não sinto. As pessoas, talvez um pouco mais novas, meus sobrinhos, as pessoas mais novas não sentem isso, né? Eu acho que quem viveu esse momento de repúdio, de menosprezo, enfim, de outras coisas mais, eu acho que acabaram tendo que optar muitas vezes de negar a periferia para conseguir um emprego, entendeu? Então, eu vou responder por mim, eu não sei eles, mas eu não. Eu acho que tem uma coisa que o Brau fala que é muito, muito verdade, pelo menos para mim. Você sai da periferia, a periferia não sai de você, né? E eu sinto muito isso, assim, bem, meio sanguíneo, assim, saca? Tipo, porque hoje eu moro num prédio, saca? Eu consegui, aí com o meu trabalho, eu moro num apartamento hoje. Na periferia ainda, região, tal, Zona Sul, mas eu morei 26 anos numa favela, né? Favela que eu morei, hoje eu faço várias coisas lá, mas eu morei 26 anos dentro da favela, né? Então, é isso, quando você sai da periferia, a periferia, no meu caso, não saiu de mim. Eu quero estar lá, eu quero conviver com essas pessoas, independente do patamar que eu atinja, né? Economicamente, culturalmente ou não. Por quê? Isso não é só eu. Você pega o caso do próprio Ferrez, ele é um cara que criou uma marca Undaçu que é da periferia, entendeu? Que ele valoriza as costureiras locais, entendeu? Então, quer dizer, você pega um Sampaio que está girando a economia local. Você pega várias coisas que está acontecendo que a ideia é fortalecer localmente, independente de onde você esteja de grana. Eu não sei se o Ferrez hoje ele é um cara rico, entendeu? Mas eu acho que ele está melhor do que, sei lá, 15 anos atrás. Eu acredito. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas é isso, eu acho que tem várias pessoas que pensam da mesma forma que eu, mas devem ter pessoas que não. Legal, galera. Esse debate vai continuar aberto. A gente vai deixar o endereço da agência no site. Qual que é o site da agência? Agência mboi.agenciacomunitaria.org.br. Certo. O blog Mural é folha.com/mural. Eu quero agradecer a presença de todos. A presença aqui foi sensacional. Acessem lá e compartilhem experiências com a gente também. Obrigado, pessoal.